você precisa ter alguém cuidando disso, cuidando o tempo todo de olhar para fora da organização e ver o que pode trazer para dentro. Isso é uma mudança de cultura daí, né? Que a organização esteja aberta para repensar os processos de trabalho dela, nessa forma. Boa tarde, sou Sérgio Leuzin, eu sou arquiteto e eu tive uma formação, uma história profissional muito diversificada. Comecei como arquiteto, profissional liberal, tive escritório, fizemos belos projetos, alguns projetos de grande porte, de metrô, de laboratórios. E aí depois eu me dediquei à universidade apenas. Eu sempre dei aula em paralelo à minha atividade de arquiteto, tá? De recém-formado, comecei dando aula. E aí tive um período grande que eu fiquei apenas na universidade, trabalhando basicamente em pesquisa sobre inovação tecnológica na construção. Fiz meu mestrado e doutorado, nessas áreas, né? Mas, depois de um tempo, eu estava um pouco cansado da vida acadêmica, vamos dizer assim, e voltei para a prática profissional. Então, saí da universidade, me aposentei e passei a me dedicar, básica, passei a me dedicar ao BIM, né? Desde 2008 que a gente começou e a partir de 2010 full time nisso. Então, nós abrimos um escritório de projetos, de início fazendo basicamente projetos de arquitetura e a coordenação do projeto, que isso sempre foi da nossa prática como arquiteto, né? E depois, a partir de alguns anos atrás, isso foi uma transição meio paulatina, nós passamos a focar apenas no trabalho de coordenação da gestão da informação, ou seja, de coordenação BIM e consultorias para a implementação de BIM, que é o foco do nosso trabalho atualmente. A gente vem colaborando em alguns projetos de grande porte, shopping centers, o projeto do Museu Nacional e alguns outros menores, ao longo desse período. Então, nós temos já, hoje, alguém perguntou quantos anos de experiência BIM que eu tinha, eu levei um certo susto, eu fiz as contas e cheguei à conclusão que foram 17 anos trabalhando com BIM desde então, fora o período que eu trabalhava com inovação da construção, que, de certa forma, a gente fez pesquisa sobre classificação da informação, essas coisas, que já era assim o prenúncio do BIM, né? Então é bastante tempo de estrada e eu sou um arquiteto fora da curva, vamos dizer assim, né? Porque eu tenho, até eu brinco, porque na minha carteira de trabalho consta, inclusive, que eu era engenheiro de obra, num certo período. Quais são os maiores desafios que as grandes construtoras no Brasil ainda enfrentam para escalar a implementação do BIM e como superá-los? Olha, os maiores desafios são a capacitação das pessoas, a mudança de cultura organizacional e a mudança da cultura individual, tá? E quando a gente fala de capacitação de pessoas, eu não estou falando só capacitar nos aplicativos BIM, mas também em processos de construção e principalmente nesse novo processo de projeto, que é derivado do BIM, que integra a gestão da informação com a gestão da concepção, né? Os aplicativos BIM, eles vão mudar toda hora. Eles têm um processo muito dinâmico, tá? De renovação, vamos dizer assim, de atualização. Agora, o processo de projeto, ele é mais estável dentro de uma organização, ou pelo menos deveria ser. Uma construtora, como é o caso de vocês, em que tem uma certa liberdade, vamos dizer assim, dentro de cada projeto, ele vai ser mais estável. E deve ter uma parte aí que é a
cultura organizacional, tá? Como é que, quando se fala cultura organizacional, pensa, mas o que que é isso, né? Ela, na verdade, ela se expressa, por exemplo, nos valores da empresa, tá? Ou seja, como que a empresa se, se vê, né? Isso se reflete nas avaliações internas de pessoas, e, então, seja para a evolução dentro da empresa, como na próprio ingresso da empresa, e nos procedimentos técnicos. Ou seja, existe, por exemplo, a exigência da ISO 19650 de um manual de produção da informação, que é erroneamente chamado, às vezes, de BIM Mandate. BIM Mandate é outra coisa, um documento mais de caráter estratégico. Agora, como que eu faço o projeto, como que eu desenvolvo o projeto, é um manual de produção de informação, a exigência da ISO 19650. É claro que ele pode ter 1000 formas, vamos dizer assim, 1000 formatos, melhor dizendo, né? Mas isso é importante, particularmente importante. Sempre que você fala de inovação, você tem que ter procedimentos técnicos para orientar os treinamentos, por exemplo, né? E isso, então, um procedimento técnico, ele tem duas finalidades: consolidar um processo e servir de referência para o treinamento das pessoas que vêm depois. Então, quando você fala de difundir dentro da empresa, se eu tenho procedimentos técnicos documentados, é muito mais fácil de eu fazer isso, né? E, finalmente, a gente tem a cultura individual, porque para muitas pessoas é difícil abandonar o 2D, em particular o pessoal mais antigo, como eu, né? Mas eu, felizmente, abandonei o 2D há quase 20 anos atrás, então já passei por essa fase mais difícil, né? Mas, enfim, é difícil abandonar o 2D e a visão da disciplina isolada. A gente é formado, até hoje, numa cultura profissional de silos, em que o engenheiro de instalação, por exemplo, ele desenha uma planta que praticamente só ele entende. É diferente do engenheiro estrutural e é diferente do desenho do arquiteto, né? Então, nós somos treinados para trabalhar de modo isolado e achar que o nosso projeto de arquitetura, ou seja, de instalação, ou seja, do que for, ele existe por si próprio, quando, na verdade, ele faz parte de um conjunto de disciplinas, né? Essa parte da cultura individual, ela requer treinamento, mas principalmente imersão no novo processo de projeto. Então, você nota que esses três aspectos, eles interagem, eles são complementares, só que existe uma certa precedência. Eu não consigo fazer o procedimento se eu não tiver um mínimo de capacitação na tecnologia propriamente dita, ou seja, nos aplicativos, né? E eu só vou conseguir fazer essa, por exemplo, desenvolver os procedimentos técnicos se eu já estiver minimamente capacitado. Agora, a cultura individual, eu vou depender de que ela esteja implantada na cultura organizacional, ou seja, que exista uma cultura organizacional e que tenha esse processo de projeto minimamente implantado para eu poder ter essa imersão no novo processo. E aí eu vou, aos poucos, abandonar. Tem várias questões aí que são muito interessantes sobre como que você capacita os sêniores, que normalmente têm uma resistência um pouco maior a essas novas tecnologias. Como é que você faz para... Você não pode abandonar. Ele que tem o know-how da empresa, normalmente. Ele tem um conhecimento ali absurdo, às vezes, sobre como que as coisas funcionam, como que... a- principalmente a capacitação em construção, ela depende de você trabalhar com construção, né? Você não tem como ensinar isso numa faculdade, porque você não tem. Eu, quando era professor, bem que tentava levar uma turma de alunos para visitar um canteiro de obra, era um caos sempre, né? Porque não tem como você fazer isso. Você não pode levar 40 pessoas dentro de um canteiro de obras, imagina, capacete, bota, e fica aquele bando de menino andando para lá e para cá. Não é viável, né? Então, essa forma de capacitação em construção é diferente. E BIM é uma construção virtual.
Quer dizer, não adianta que, por mais que você saiba operar o aplicativo, se você não souber o mínimo de construção, você não consegue nem enxergar aquilo que o 3D está mostrando, porque aquilo não te chama a atenção, né? Então, esses três aspectos são os maiores desafios. Nota que eu não coloquei a tecnologia como desafio, tá? A tecnologia é uma ferramenta, ela está disponível e, na verdade, a gente tem dificuldade de acompanhar essa tecnologia. Existem inovações técnicas que você não consegue absorver rapidamente, né? Então, o fundamental são as pessoas, a cultura organizacional e a cultura individual que tem que ser alterada. Como a adoção das normas e diretrizes internacionais, como a ISO 19650, impacta diretamente a produtividade e a previsibilidade dos projetos em um cenário de alta complexidade, como o da construção de infraestrutura. A implementação do BIM sem a ISO. Vamos lá. Há um conjunto muito grande de normas da ISO, né? Algumas ABNT também. A maioria dessas normas são muito técnicas, vamos dizer assim, normas sobre BIM, né? Elas tratam dos esquemas de formatos e são questões relativas a como que vai ter realmente a, a troca de informações entre máquinas, né? Mas tem algumas mais genéricas e de interesse mais geral, como a 12.006/2, né, que é a estrutura de classificação da informação, que eu acho que todos têm que entender o que que é essa estrutura de classificação para poder usar um sistema de classificação adequado, de maneira conveniente, vamos dizer assim, né? Tem a 29481, que é sobre Information Delivery Manual, que orienta exatamente a elaboração desses manuais, por exemplo, o manual de produção da informação, né? E temos a ISO 19650, que eu já toquei nesse assunto. Ela descreve o processo de gestão de informação conforme uma abordagem colaborativa. Ela é uma norma fundamental para o BIM, porque ela padroniza o processo de gestão da informação. Então, se você tem que escolher uma norma, escolha essa, porque ela é a, a padronização, onde em cima dessa padronização que você vai fazer o desenho do seu processo de projeto, né? E se eu tiver, então, uma boa gestão da informação, que seria tomando por base a ISO 19650, eu vou ter menos erros e logo eu vou ter uma maior previsibilidade e produtividade, tá? Bom, é possível falar em implementação de BIM sem a ISO? Porque eu vou dizer que BIM não é possível sem gestão da informação. A gestão da informação é a essência, é Build Information Modeling, né? Então, é a modelagem dessa informação. É, é até possível eu fazer isso sem uma norma de apoio, mas eu estaria reinventando a roda, né? A ISO 19650 é muito genérica. Aliás, essa é uma qualidade e uma dificuldade dela, porque para ela ser genérica, ela acaba tendo uma terminologia que às vezes é meio esotérica para quem está acostumado com a terminologia de projeto, né? Então, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender a ISO, mas ela é uma boa descrição, ela é uma norma de apoio excelente, tá? E eu não falo de implementação sem a ISO, porque eu preciso ter uma referência de um padrão de processo de gestão para que a gente possa fazer a implementação de uma nova gestão, que no fundo toda a implementação de BIM é o transformar essa gestão da informação que existe e esse processo de projeto existente em um outro projeto, em outro processo. Fazer um novo processo de projeto, conjugando a gestão da informação com a gestão da concepção. Quais são os maiores ganhos que as empresas podem obter ao integrar o BIM de forma mais profunda no ciclo de vida do ativo? E quais tecnologias potencializam isso? Isso aí é um ponto polêmico, né? Quer dizer, o que que você ganha implementando o BIM?
não tem nenhum dado público que indique o retorno sobre o investimento dos empreendimentos BIM. Tá? Isso é natural, porque empresa nenhuma quer compartilhar, tá, o caminho das pedras dela mesma, né? Então, existem sempre dados muito particulares, vamos dizer assim, ou muito pontuais disso. Num projeto foi feito o acompanhamento no projeto público e resultou nisso ou naquilo, né? É, Agora, se você olhar de forma mais geral, tirando alguns casos tenebrosos, vamos dizer assim, eu não conheço nenhum caso de alguém que tenha voltado para o CAD, né? Ah, conheço casos de projetos que abandonaram o BIM no meio do caminho, porque tinha sido tão mal planejado o BIM que deu tanto problema que eles voltaram para o CAD. Mas uma organização que tenha terminado um projeto em BIM, eu não conheço nenhuma que voltou, deixou de fazer o seguinte no BIM também. É claro que é um processo lento essa difusão dentro da empresa, tá? E isso é uma questão, quer dizer, também as pessoas têm um afã, um desejo de implantar um novo processo da noite para o dia, e isso não é real. Agora, qual é o maior ganho que eu vejo? É a previsibilidade dos projetos. Porque todas as outras métricas, quer dizer, quanto que o projeto deu de retorno financeiro, é, a- elas são muito variadas conforme o tipo de projeto. Eu precisaria ter uma base de dados imensa para fazer esse cálculo de ROI efetivo aí. Agora, a previsibilidade é uma coisa mais fácil. Quer dizer, você faz um projeto em BIM, quanto que você teve? Você pode controlar, teve atraso na obra? Quais foram os problemas que surgiram durante a obra? Ou seja, que seriam coisas que foram mal resolvidas no projeto, que vão ser resolvidas na obra e que vai atrasar a obra. Então, a previsibilidade dos empreendimentos, eu vou dizer, não é nem para diferenciar da concepção, é o maior ganho. Eu vou ter uma maior previsibilidade de orçamento, de prazo de execução, tá? E de custo desses empreendimentos, né? Agora, já que a gente está falando do lado bom do BIM, não se esqueça que existem custos, tá? É, eu tenho um prazo maior de projeto básico. Eu diria até que eu tenho um maior prazo de projeto, de concepção. Mas não é propriamente por causa do BIM, é porque nós estamos vivendo um contexto aqui no Brasil de muitos anos, infelizmente, em que os prazos apresentados e os custos apresentados normalmente são fictícios, tá? Eles não são viáveis. Então, apresentam um prazo, você tem que fazer esse projeto em 12 meses. A gente diz, olha, não vai dar, né? Um projeto complexo, vamos dizer assim. Claro que um projeto menor pode ser, mas projeto complexo a gente olha e diz, não, não vai dar. Ah, mas tem que ser 12 meses. Depois a gente começa o projeto e nunca termina em 12 meses, vai terminar em muito mais tempo, porque aquele prazo era nitidamente inviável. Então, a gente está imerso num ambiente em que as pessoas fingem que fazem e o outro finge que te paga, porque também tem outra questão que é a da remuneração. É claro que se o projeto é mais longo, ele vai custar mais caro, tá? Mas ele não é que ele vai custar mais caro. Pessimamente remunerados em projeto aqui no Brasil, e aí fica nessa brincadeira de que um finge que faz o projeto. Teve um caso numa empresa imobiliária que me procurou para fazer a implementação de BIM, e, e na ocasião a gente estava trabalhando bastante num modelo de implementação em que nós desenvolvíamos o projeto, piloto da empresa, pelo menos, e fazíamos a assistência a esse empreendimento também. E aí o cliente, né, o provável cliente, é, disse assim, olha, então ótimo, por que que a gente então não faz esse esquema juntos? Eu te contrato para fazer o projeto e você faz em paralelo a implementação, como eu, aliás, fiz em alguns casos, tá? Eu disse, ok, tá? Aí o sujeito fala assim, diz o seguinte, olha, nós temos uma tabela de preço, tem aqui esse projeto executivo, é X.
Eu falei para ele, olha, não dá nem para começar a conversa. Você pode multiplicar isso por 4 e aí a gente senta na mesa. Mas se for por esse valor, mas eu contrato o projeto por esse valor. O problema é que o arquiteto não me entrega. Eu disse, é claro, você finge que paga, ele finge que faz, né? Então, no- você tem que ter uma relação clara. E no BIM não dá para fingir. Você faz uma construção virtual, todos os problemas da obra vão estar ali, né? E eu preciso de um prazo razoável, eu preciso de uma remuneração conveniente, seja para quem for, para fazer esse trabalho bem feito, né? Agora, quanto às tecnologias, tá? Nós ainda estamos sem fazer o básico. Um projeto bem compatibilizado, com soluções otimizadas, né? Se eu conseguir fazer isso, ah, aí eu vou pensar em outras coisas. Mas isso é o básico. Quer dizer, aí eu tenho várias tecnologias que eu vou aplicar. Mas é só a partir do nível que eu consigo fazer o básico, que é o projeto bem compatibilizado, com solução otimizada, que eu vou pensar em otimizar o próprio processo de projeto, vamos dizer assim, porque eu preciso daí sim, eu vou começar um programa de melhoria desse processo de projeto a partir de uma experiência. Mas eu tenho que ter essa experiência inicial. E uma tecnologia que é fundamental para o BIM é a plataforma de colaboração. Seriam o Newforma Connect, o BIM Collab, e tantas outras que estão aí, né? Sem essa plataforma de colaboração, de preferência bem integrado com o CDE, que é raro, porque a maior parte das plataformas de colaboração não são integradas, né, com o CDE, mas algumas são, evidentemente são as mais caras, né? Mas sem essa plataforma de colaboração, que pode ser desde a mais simples, para projetos mais simples, até as mais sofisticadas, eu preciso ter alguma forma disso, tá? Não dá para eu controlar um projeto feito em BIM só com uma planilha, tá? Agora, fora isso, de tecnologias novas que começam a surgir, algumas aí mais efetivas que outras, são as tecnologias de inteligência artificial. Algumas já estão efetivas. A Test Fit, por exemplo, para fazer estudos de arquitetura, a Togal.ai, né, que é para você fazer estação de quantitativos e etc. e tal, usando inteligência artificial a partir de PDFs, elas já estão funcionando, funcionam muito bem, né? É até engraçado. Às vezes eu digo, poxa, por que você está perdendo tempo fazendo isso aí? Usa Test Fit, usa isso, usa aquilo. Você tem ferramentas pontuais de IA que são muito interessantes, né? Mas ainda não vi nenhuma que realmente muda o jogo do processo de projeto. Isso eu acho que vai acontecer, mas ainda não está pronta. Então, essas tecnologias para potencializar os ganhos, elas estão muito vinculadas ao uso de inteligência artificial. É claro que eu tenho automações que eu faço dentro do processo de projeto, mas esses são ganhos, vamos dizer assim, periféricos, não são ganhos centrais. Agora, o BIM te dá um ganho central, que é a previsibilidade. E se você tem previsibilidade, você pode otimizar a tua solução. Uma questão, por exemplo, que a gente vem usando rotineiramente é simulação de soluções, seja de solução de aproveitamento de um terreno, seja de solução construtiva. Um dos primeiros trabalhos que nós fizemos em BIM foi para uma empreiteira, inclusive, né, em que nós analisamos o projeto básico, que era oferecido numa licitação pública, e sugerimos, através de simulação, uma alteração do processo construtivo, que era um processo convencional, e que nós fizemos simulações dele ser totalmente pré-fabricado ou ser de alvenaria modular. A simulação envolveu realmente fazer partes, trechos grandes do modelo, refazer aquilo, quantificar,
e simular o custo, né? E com isso a gente deu um ganho, e aí é um desses casos de dados de rendimento, né? Nós ganhamos entre 15% e 20% do custo da obra nesse processo. Foi um ganho muito acima do que do que era esperado, vamos dizer assim, né? Se você perguntar, a maior parte das pessoas diz assim, o BIM, não, ele vai te dar um ganho de 5% no custo da obra. Normalmente isso deriva do fato que você não vai ter tanto imprevisto na obra, tá? Mas assim, se você fizer uma otimização da solução, você pode ter um ganho muito maior. É bem verdade que nós fizemos uma otimização de projetos há muitos anos atrás, e que a gente tinha feito um projeto de arquitetura para um prédio, e o lançamento foi postergado. E nós oferecemos à construtora, na época, dizer o seguinte: olha, já que não temos nada para fazer aqui durante um tempo, vamos fazer o seguinte, que tinha que esperar um ano para relançar o empreendimento. Durante esse período, a gente vai otimizar esse projeto. E vocês me pagam um percentual do que a gente economizar. E fizemos lá uma tabelinha do que seria pago já no orçamento, o que seria pago durante a obra, etc. e tal. Acabou que depois a construtora foi vendida, eu só ganhei a parte do orçamento. Mesmo assim, foi o projeto mais bem pago que eu fiz na vida. Porque o projeto era. Eu que fiz o projeto, hein? O projeto tinha tanta coisa para melhorar que quando a gente começou a se dedicar a essa otimização realmente, a gente ganhou uma- um bônus muito poupudo, vamos dizer assim. É que nesse programa de implantação, você tenha monitoramento dele. E aí sim você vai ter os retornos. Tem casos em que o retorno se dá de modo quase imediato. Nunca me esqueço, uma das primeiras empresas que implantou o BIM foi a Cinco, uma empresa de São Paulo, né, de incorporador não, construtora. Eles, no primeiro empreendimento que eles fizeram com BIM, eles resolveram um problema que tinha passado desapercebido e que teria dado um prejuízo enorme para eles já na fundação do prédio, tá? Então, nesse primeiro empreendimento, graças a isso, o BIM já se pagou. Entende? Esse monitoramento na implantação do BIM é fundamental, né? Você ter esses indicadores de quantos tempo de parada de obra você tinha antes, quanto você passou a ter nessas obras que foram feitas em BIM, né? E, é claro, tem ganhos também já por esses aspectos. Eu consigo simular a execução da obra e fazer o melhor caminho da execução, coisa que antes eu tinha uma dificuldade muito grande de fazer isso. Então, esse caso que eu exemplifiquei, que nós passamos, que foi até anterior ao BIM, se a gente tivesse feito o projeto desde o começo em BIM e tivesse principalmente associado, porque, por exemplo, os projetos, muitos projetos, você só faz orçamento depois que você faz o anteprojeto. E aí, normalmente, você já investiu muito dinheiro no projeto, muito tempo também. Aí você descobre que estourou o custo. Aí você tem que refazer o anteprojeto, entendeu? Então, você precisa ter uma ferramenta de análise de custos, de análise de solução técnica que você usa durante o desenvolvimento do projeto. Ou seja, eu preciso, e isso é um dos preceitos do BIM, eu monto a equipe inteira logo no começo do projeto. Vai ter gente que vai trabalhar pouco no começo, mas uma das pessoas que a gente precisa estar desde o começo é o orçamentista. Ele não tem que entrar no final. O orçamentista, ele tem que dar o apoio para a análise das soluções que a gente está fazendo. Vou fazer um telhado assim ou vou fazer assado? Quanto custa um, quanto custa o outro, né? Qual é o prazo de execução de um, qual é o prazo de execução do outro? Então, eu preciso também de alguém de planejamento de obra que me dê a opinião sobre isso. Quando nós fizemos a implantação de BIM em construtora, e a gente começou a fazer os projetos com eles, a gente exigia que
CGO, gerente geral de obras da empresa, participasse das reuniões de projeto. Ele nunca tinha tempo para isso, então era uma dificuldade, né? Mas quando ele ia, ele dava sugestões preciosas, né? Então, porque a gente chegava, aí a gente já preparava a coisa. Olha, é melhor fazer assim ou melhor fazer assado? Ele chegava e batia, não, melhor fazer assim que vai dar menos problema. Porque ele tinha aquela expertise da execução e estava trazendo isso já para o projeto, ao invés de analisar lá no final, do projeto e dizer, poxa, esse negócio aqui vai ser complicado de fazer. Quais são os maiores erros ou armadilhas que as empresas contratantes e contratadas cometem ao elaborar e gerenciar contratos de projetos com requisitos BIM? Como garantir uma contratação mais eficaz e justa para ambas as partes? Os maiores erros e armadilhas são contratos que têm pouco a ver com o BIM, que não contemplam os entregáveis do BIM, tão poucos processos colaborativos e os requisitos da organização e os requisitos específicos do projeto. Essa situação é a regra, não é a exceção, entendeu? Até hoje, eu nunca encontrei um contrato que eu olhasse, que me apresentasse e dissesse, esse realmente está feito para BIM. Tá? Porque ainda que contrato mal redigido não é um problema só do BIM, no CAD também existe, né? Mas no BIM a situação é muito agravada porque os nossos entregáveis são outros, os nossos prazos são outros, e tem o processo colaborativo e tem uma exigência de requisitos claros desde o início. Os contratos, vamos dizer assim, mal redigidos, né, mal estruturados, eles são um sintoma de que a implementação do BIM na organização foi incompleta, no mínimo. Tá? E que, em geral, ela foi mal planejada. Isso porque, para fazer a implementação do BIM numa organização, eu preciso que o departamento jurídico e o departamento administrativo também estejam presentes. Porque são eles que redigem os contratos, são eles que dão as ordens de compra, são eles que dão as ordens de serviço, né? Então, eu preciso ter um contrato que reflita realmente as etapas do processo, inclusive, por exemplo, a discussão do plano de execução BIM, do BEP, né? Quais são os usos projetados, é claro isso, né? Nós tivemos problemas, por exemplo, que a gente, quando estava desenvolvendo projetos ainda, e nós desenvolvíamos os projetos, não só coordenávamos, o cliente, no começo, a gente dizia para ele, bom, o que você quer com esse projeto? Quer fazer isso, quer fazer orçamento com BIM, quer isso, quer... Ah, não, não quero isso, não quero aquilo. Tá bom, fazemos só o projeto compatibilizado. Aí, no meio do caminho, ele muda de ideia. Ah, mas olha só, agora estou gostando desse negócio de BIM, eu vou fazer sim, você me entrega os quantitativos. Daí eu disse, meu filho, quantitativo agora vai custar mais caro, tá? E eu vou precisar de mais prazo. Ele tem uma visão equivocada do que é a tecnologia. Então, o contrato tem que definir isso, tem que definir as etapas, inclusive prever um tempo de discussão do plano de execução BIM com a equipe de projeto, que tem que estar toda contratada nessa época, porque o BEP ele não é feito pela organização. A organização que contrata, ela dá algumas diretrizes, que são os requisitos iniciais dela. Mas quem monta como que aquilo vai acontecer é a equipe de projeto, né? A equipe de entrega, como se diz na linguajar da ISO, né? Então, eu preciso estar com os requisitos claros, especificados no contrato, tá? Ter os entregáveis especificados e ter prazo e remuneração factível e também prever ferramentas de monitoramento e critérios de avaliação de desempenho ao longo do desenvolvimento. E aí, isso é muito facilitado pelo BIM. Quer dizer, a gente tem montado dashboards de avanço de projetos que são muito interessantes e que eu só consigo fazer isso porque eu estou trabalhando com BIM. Eu tenho uma extração de dados dos modelos que me diz se a qualidade dos dados dentro dos modelos está adequada para o uso que a gente pretende, né? Se todos os parâmetros estão lançados em todos os objetos, por exemplo, que eu preciso.
E eu posso fazer um monitoramento do desempenho do projeto e prever, inclusive, se o prazo de projeto está correto. Porque a gente tem uma velocidade de desenvolvimento do projeto a partir desses indicadores. Então, o BIM permite eu ter indicadores de avanço e de assertividade que podem, inclusive, ser levados em consideração num contrato de execução colaborativa. Porque no BIM tem isso, eu só passo de uma etapa para outra se aquele modelo BIM atingiu determinado degrau de qualidade. E o modelo atingindo degrau de qualidade adequado não depende de uma disciplina, depende de todas, normalmente, ou pelo menos de grande parte, né? Então, eu tenho possibilidade de usar o BIM de forma a monitorar o projeto. Para isso, evidentemente, que todos esses requisitos têm que estar claros. E esses requisitos são célebres OIR, né? Requisitos da organização. Isso precede a elaboração do contrato. Então, eu preciso ter o OIR para poder fazer o projeto. E depois eu preciso ter um cronograma que inclua todas essas questões, que inclua a validação dos modelos, que é um marco de cada etapa do projeto, inclua a elaboração do BEP, né, que ela é sistematicamente desprezada nos cronogramas, e o BEP é o primeiro entregável da equipe de projeto. Então, ele não é uma coisa que a equipe de projeto recebe pronta. Ela recebe uma série de diretrizes e aí a gente tem que desenvolver o BEP com a equipe. Então, esse é o primeiro entregável do projeto, é o plano de execução do BIM. Agora, a gente ainda está imerso nesse contexto, como falei, que os projetos são mal remunerados, com prazos inviáveis, e porque tradicionalmente isso era assim, porque os problemas e os custos são transferidos para a obra, né? Mas só que nós já temos uma tecnologia que a gente pode ter um projeto 99,5% eficaz e assertivo. A gente pode realmente fazer uma obra, um projeto de uma obra otimizada, simulado, simular a execução da obra, simular os prazos disso. Tudo isso a gente pode fazer com uma tecnologia que está já consolidada, vamos dizer assim, né? Agora, para isso, a gente precisa rever essa nossa cultura de projetos, valores éticos e financeiros que estão associados a essa cultura que é de um projeto desvalorizado e especializadíssimo, feito em silos, que não conversam um com o outro. Porque, na verdade, a implementação do BIM, ela depende fundamentalmente de pessoas e dessa organização, e não tanto da tecnologia. Como você avalia a maturidade do mercado brasileiro em BIM comparado a outros países? O que podemos aprender com experiências internacionais para acelerar o aprendizado e a adoção? Olhando para o exterior, quer dizer, o BIM já é dominante nos grandes projetos em muitos países, todos os países nórdicos, Holanda, Inglaterra, mesmo nos Estados Unidos, tá? Porém, em poucos desses países, ele atingiu a predominância em todos os projetos, incluídos pequenos. Mesmo na Inglaterra, que seria supostamente o que estaria mais avançado, pequenos projetos, na maioria dos casos, não são feitos em BIM. Então, a primeira questão é essa. Em grandes projetos, ok, existe uma dominância. No Brasil, a difusão tem aumentado bastante, ou pelo menos o interesse tem aumentado bastante, a partir da nova lei de licitações, mas ainda não é dominante. Apesar da nova lei de licitações induzir o uso do BIM, é, a gente ainda não sabe até porque aqui tem aquele negócio de lei que não pega, né? Então, corremos o risco da lei não pegar, porque vai ter 1000 interpretações, etc. e tal. Vamos ver se há uma vigilância para que a lei seja efetiva, tal como está na letra da lei, né? Agora, a gente tem visto também, e isso é pior, muitos casos de BIM mal aplicados, ou mesmo do chamado BIM wash, né? Que seria uma lavagem para fingir que a gente está fazendo BIM, né? Então, mesmo em licitações, você vê que, às vezes, a exigência de BIM é um parágrafo,
o projeto terá que ser desenvolvido em BIM. Ponto. Tá? Eu tenho visto licitações recentes desse jeito, né? Então, eu acho que ainda vai passar alguns anos até uma efetiva maturidade e disseminação, isso desde que seja cobrado realmente que haja essa opção preferencial pelo BIM e que não seja aceito simplesmente, olha, eu não vou fazer o projeto em BIM porque eu não sei fazer, né? Então, todo mundo vai ter que se preparar para isso, especialmente os contratantes públicos, tá? O BIM é uma construção virtual e o projetista tem que ter conhecimento aí de construção. E não é só ser um bom operador de Revit ou de ArchiCAD ou do que for, tá? Então, quando a gente fala de que a exigência do BIM é que você faça um bom projeto também, né? Essa é a coisa mais efetiva. Agora, acelerar essa curva de difusão passa por efetivar essas demandas públicas, porque isso é um papel clássico do Estado nas inovações tecnológicas. Mesmo agora, estava lendo aqui, a Apple acabou de pleitear ao governo americano um investimento de 100 bilhões de dólares para acelerar a implantação de IA. O investimento que a Inglaterra tem feito em BIM e nas coisas associadas também é gigantesco, tá? São milhões e milhões de libras, né? Então, tem que ter um papel do Estado na inovação tecnológica, como ocorreu em todas as ondas de inovação tecnológica aí. Ele é a que efetiva uma demanda, que cria uma demanda, e as pessoas vão atender essa demanda. E no começo você tem que ter investimento do Estado para isso, sim, né? Agora, acelerar a curva de aprendizado dentro das organizações, aí é um dever de casa que cada um pode fazer. E depende, basicamente, de você planejar corretamente a implementação do novo processo de projeto e dessas ferramentas. Essa implementação ela tem que abranger toda a organização, inclusive os departamentos jurídico e administrativo, como eu falei há pouco. Então, se você fizer um bom planejamento, você vai acelerar a difusão e a efetiva implementação do BIM dentro dessa organização. Mas chamando sempre a atenção que a implementação de BIM ela é um processo longo, porque nós temos um ciclo de produção longo. Mesmo que a gente queira encurtar isso, um dos objetivos do BIM é encurtar o ciclo de produção. Mas a gente vai encurtar o ciclo de produção aumentando o prazo de projeto e diminuindo o prazo de obra, né? Então, é preciso que todo mundo esteja de acordo com essa visão e tenha confiança nisso, para que a gente tenha um projeto realmente mais fácil de ser executado e com custo menor de obra, porque a obra sempre custa muito mais do que o projeto, é evidente, né? Então, eu tenho que trabalhar toda a organização para isso. Agora, o último ponto é que você falou uma palavrinha que eu tenho uma certa implicância, que é maturidade BIM. Se alguém conseguir me explicar o que é maturidade BIM direito, pode ser que a implicância passe. Mas hoje em dia, essa palavra está sendo posta como, você tem que ter maturidade. A maturidade, como qualquer maturidade, depende do que você queira fazer. Aí você vê aí sistemas que avaliam maturidade BIM, que falam de gêmeos digitais, de coisas que você não vai fazer tão cedo. Então, a tua maturidade, ela tem que ser feita em relação ao que você quer fazer. Eu consigo fazer um projeto otimizado, assertivo, essa é a minha maturidade. Eu não preciso fazer IoT, gêmeo digital, não sei o quê, porque eu não vou fazer isso agora. Então, deixa para a minha maturidade é eu saber fazer as coisas que eu preciso entregar agora, da melhor forma possível. Então, quando você vai avaliar a maturidade, você tem que avaliar se você está maduro para fazer aquilo que você pretende fazer agora, e não avaliar em cima de uma tabela de
possíveis coisas que são, na verdade, na maior parte dos casos, são muito distantes da nossa realidade, e que, você não tem maturidade BIM porque você não sabe o que é um gêmeo digital. Isso não tem nada a ver, isso não serve para nada, eu acho. Tem muito caso que o projeto é feito no Revit, mas as disciplinas continuam cada uma no seu canto, cada uma no seu silo. Então, isso, para mim, não é BIM. Você não está compartilhando, você não está colaborando. E a ISO é muito clara nisso. BIM é um processo colaborativo. Se não for assim, você não consegue fazer. Na verdade, quando se fala processo colaborativo, a gente está falando da velha engenharia simultânea, só que com uma ferramenta muito mais eficaz, com uma abordagem muito mais eficaz, porque a gente consegue realmente, através dessas plataformas de colaboração, acelerar esse processo de troca entre as diferentes áreas de conhecimento. E é isso que permite o projeto ficar mais consistente, vamos dizer assim. Pensando nos próximos 5 a 10 anos, quais outras inovações tecnológicas, além do BIM, você acredita que terão um maior impacto na forma como as construtoras planejam, executam e entregam seus projetos? E como as empresas já podem começar a se preparar para essa transformação? Dizer que as aplicações de inteligência artificial ao projeto, ao controle de obras, planejamento e controle de obras, e na operação das edificações vão ser as inovações tecnológicas mais impactantes nos próximos anos, né? Então, assim, verificações de dados, de requisitos, isso tudo deve ser automatizado. Ainda que eu acho que a participação humana nunca vai ser prescrita, tá? A IA vem para melhorar o desempenho dos humanos e não para substituir completamente. Ela vai substituir os humanos nas tarefas chatas, vamos dizer assim. Então, isso sim. Ou seja, a participação humana, ela tende a ser cada vez mais especializada. É claro que isso traz um monte de problemas sobre como que você especializa uma pessoa, né, sem ela. A especialização passa pela prática, né? Então, como é que eu vou chegar com essa pessoa super especializada, vamos dizer assim, com um monte de ferramenta? Ela faz o trabalho que antes eram feitos por 10 profissionais, mas ela é um só. Também tem os impactos de mercado de trabalho, tudo isso, mas enfim, vamos esquecer um pouquinho esses problemas derivados, né? Agora, eu vou te dizer o seguinte: pouquíssimas dessas ferramentas estão prontas para uso geral. Então, de modo que é difícil dizer qual será o caminho exato. Assim, a gente não tem muita certeza, a gente olha e vê. Nós tentamos fazer verificação automática dos dados nos modelos BIM usando IA, o resultado até agora foi desastroso. Tá? Na verdade, dá para fazer, a gente percebe que dá para fazer, mas exige um investimento para treinar a máquina, por exemplo, que é muito alto. Não cabe dentro de um projeto. Esse investimento teria que ser feito por uma organização que é superior ao projeto, vamos dizer assim, né? Agora, como é que a gente vai se planejar para isso? A gente tem que aprender a conviver com mudanças muito rápidas e nos capacitar no uso dessas ferramentas de IA que estão disponíveis, que é meio que aprender o abecedário para depois aprender a escrever quando tiver a ferramenta adequada, entendeu? Então, e conviver com as mudanças passa por aquela questão da cultura organizacional e da cultura individual. Tá? Então, eu tenho que ter uma organização em que a meta é estar sempre em mudança. Porque a gente não sabe muito bem aonde que a gente vai chegar, mas a gente sabe que a gente tem que ter agilidade para aprender a conviver com novas ferramentas e saber avaliar essas novas ferramentas. Não, é um trabalho muito grande. Quer dizer, uma das coisas que eu invisto muito tempo hoje em dia
é fazer avaliação de sistemas. Pode parecer exagero, mas quase toda semana eu estou assistindo uma demonstração de algum sistema para construção. E se você me perguntar assim, mas e tem toda semana alguma coisa para ver? Olha, eu não avalio mais porque eu não tenho tempo para fazer isso. Mas eu poderia passar, com certeza, todo o meu tempo só fazendo avaliações, se fosse o caso. Ia ser um negócio meio chato, né? Mas a gente tem que estar aberto, tem que ter uma organização grande, tem que ter uma pessoa que faça isso, que fique olhando para fora da organização, vendo o que está acontecendo, para poder trazer para dentro, né? Isso é um esforço, porque você tem que não só entender o que é aquela proposta, eu falei aí dessa, por exemplo, do TOGAL, do Test Fit, né, que são coisas que a gente já andou testando, mas os próprios CDEs, por exemplo, que tem vários tipos, várias ferramentas, qual é o melhor CDE? Depende, né? Depende do que você queira, depende de como é que é teu processo, como é que você integra isso. Então, você precisa ter alguém cuidando disso, cuidando o tempo todo de olhar para fora da organização e ver o que pode trazer para dentro. Isso e é uma mudança de cultura daí, né? Que a organização esteja aberta para repensar os processos de trabalho dela, nessa forma.